Boa noite, professor e colegas. Meu nome é Ângela, eu sou do Polo de Santa Maria e eu e os meus colegas, então, vamos falar sobre o nosso trabalho, que é um resumo que elaboramos do livro Preconceito Linguístico do Marcos Bagno e especificamente, então, do item Mudança de Atitude. Nós dividimos, então, para que cada um pudesse falar um pedacinho do que foi feito durante o processo de produção do nosso trabalho. Então, eu vou iniciar. O livro, intitulado de Preconceito Linguístico, de autoria de Marcos Bagno, trata sobre o preconceito linguístico existente no Brasil. O autor esclarece que há 8 mitos que demonstram o comportamento preconceituoso de pessoas ou instituições letradas em relação aos usuários da língua, das suas variedades linguísticas e da imposição da norma culta. Entre várias abordagens, o nosso grupo, então, como já falei, tratará sobre a mudança de atitude, em que o autor tem uma preocupação em indicar algumas formas de prevenir o preconceito linguístico. O primeiro ponto abordado refere-se à mudança de atitude e não doutrinar o aluno com a norma gramatical, mas fazê-lo refletir acerca das variações que temos nas regiões. Nesse sentido, o professor deve estar sempre atento aos avanços da linguagem e da educação. Assim, o professor não apenas reproduz a gramática tradicional, mas problematiza as situações reais da língua. Dando continuidade ao trabalho iniciado pela Ângela, eu seguirei abordando, dando ênfase ao trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula. O professor Jair Pedro, deste grupo constituído de 4 integrantes aqui do Polo de Santa Maria, e o professor ele tem que valorizar e respeitar o saber de cada indivíduo, sem ter preconceitos na maneira de falar. O professor deve ser um facilitador para que o aluno adquira e consolide conhecimentos, bem como deve encorajar os alunos para quebrar os paradigmas, fazendo com que esses sejam veementes questionadores das informações contidas no material didático a eles apresentados. O professor não pode ignorar a carga de conhecimento linguístico trazida pelos alunos que eles aprendem no seu cotidiano. Mesmo que o aluno não possa dominar a norma culta da língua portuguesa, no entanto, ele não comete erros de português ao se expressar na sua língua materna, porque a forma como pratica a língua falada no seu contexto social é perfeitamente aceitável como correta, conforme respalda o livro citado anteriormente. O docente, além de transmitir o conhecimento científico a respeito dos procedimentos normatizados referente à expressão da língua, também deve reforçar a valorização dos vocábulos pronunciados pelos alunos, defendendo a sua continuidade e legitimidade. Esta postura será um ingrediente favorável ao aprendizado e diferenciação das maneiras da pronúncia da língua portuguesa. Boa noite, eu sou a Alessandra, estou continuando a exposição dos colegas, do Jair e da Ângela. O texto, ele propõe que o professor, enquanto sujeito, ele deve estimular o pensamento crítico dos seus alunos. Não pode deixar essa tarefa adormecida entre os seus inúmeros afazeres. Assim, não podemos apenas repetir como papagaios as normas formuladas e defendidas por gramáticos ortodoxos. Nossa função deve ser estudar e promover o conhecimento da norma culta atual, corrente, dado o fato de a língua ser mutável, da mesma forma que a cultura do povo vai adequando-se aos novos tempos. Devemos, como ensinou Paulo Freire, sermos protagonistas do nosso aprendizado. Boa noite, meu nome é Lidiane, eu vou concluir o nosso trabalho. Portanto, temos que mudar a atitude quanto ao preconceito linguístico que criamos e respeitar o saber linguístico de cada um. Além disso, o professor deve ser um questionador, estar sempre atualizado com os avanços da linguagem, a fim de ser um pesquisador e tentar produzir sua própria gramática. Assim como a língua está sempre em mudanças, também o professor deve estar em constante transformação. Espero que tenhamos sido claros com nossas colocações e uma boa noite.